Olá, amigas e amigos que curtem, que compartilham, que abraçaram essa ideia desse programa exitoso, que é o nosso Cena Legislativa. Estamos aqui hoje para falar de um dos temas mais atuais, mais palpitantes, uma das discussões internacionais, podemos dizer, que mais vem tomando a agenda de lideranças políticas, da sociedade civil, da academia, né? E claro que o Estado do Ceará não poderia ficar longe dessa discussão. Nós temos uma série de fatores estratégicos, nós temos uma série de condições importantes e movimentos também que nos ajudam a se posicionar de uma forma bem positiva no cenário das energias renováveis. E hoje nós vamos tratar de um projeto específico que eu sou encantado com esse projeto, eu acho ele fabuloso, a metodologia, o formato, que é o projeto do governo do estado do Ceará, o HTEC. E para falar sobre esse projeto, eu não poderia trazer uma outra pessoa que o coordenador do HTEC, né, o professor Michael Duarte, que vai falar aqui um pouco sobre o projeto, como é que ele nasceu, como é que ele está, como é que ele chega nos municípios, como é que ele muda a vida das pessoas, por que ele foi pensado. São muitas questões. O tempo é curto, Michael, mas a ideia é que a gente possa explorar o máximo possível esse projeto assim, que eu acho é um projeto de grande impacto. Primeiro, agradecer a sua presença. Eu sei que você, além de coordenador, é professor, pesquisador, então assim é uma vida. Às vezes a gente a população de forma geral desconhece o trabalho do pesquisador, mas é uma vida muito além da sala de aula, né? Então agradeço o seu tempo de estar aqui conversando com a imprensa, conversando com a população de uma forma geral. E aí já quero iniciar com a grande questão. O que para quem está nos assistindo, o que é o HTEC, professor? Legal. Cleiton, né? Então, agradecer o convite por estar aqui no Cena Legislativa, né? Trazendo mais informação para os nossos telespectadores, né? Para a população cearense que acompanha o programa. Acho que é uma grande oportunidade da gente trazer essa grande iniciativa do governo do estado, que é o projeto HTEC, né? E também a gente discutir quais são as nuances desse projeto com relação a toda a estratégia que o governo do estado, a academia e o setor privado tem adotado para fomentar, né, as energias renováveis e o hidrogênio verde, né, como aí vetor estratégico para o desenvolvimento do nosso estado. Então, acho que é uma oportunidade muito boa para que, né, nossos telespectadores saibam mais sobre isso, o que é que vem sendo feito, né, e quais são as perspectivas que a gente tem aí para os próximos anos, né, ou meses e semanas, né, porque a gente tem oportunidades que já estão agora, né, e está disponível para todos. Então, de uma forma assim, geral, né, o projeto HTEC, então, ele é essa iniciativa do governo do estado, que vem aí como uma demanda direta, né, do nosso governador atual, né, o Eumano de Freitas, justamente para trazer esse protagonismo para o estado do Ceará, dentro do que a gente tem de potencial, né, de geração de valor, que é aí, né, o nosso sol e o nosso vento, né? Ou seja, o nosso grande potencial aí de geração das energias renováveis e, consequentemente, do hidrogênio, o hidrogênio verde, né, que é uma nova economia que está sendo construída e que tem um grande potencial de trazer desenvolvimento aí para diversas regiões, né, e com certeza aqui para o nosso estado. Então, dentro dessa perspectiva, né, a gente recebeu essa demanda do governo do estado de preparar o povo cearense, as pessoas que residem aqui no estado, para essa nova economia, né, uma economia baseada na sustentabilidade, na descarbonização da indústria, realmente baseado em processos que sejam, né, mais democráticos e sustentáveis, do perspectiva aí social e das perspectivas também produtivas. Então, dentro dessa linha, né, a gente, lá em meados de 2023, iniciou uma grande articulação entre diversas instituições do nosso estado. Então, isso, inclusive, eu acho que é um grande diferencial do estado do Ceará, né? Essa nossa capacidade de articular diversos atores, diversas instituições, para quando tem ali uma oportunidade, né, a gente dar as mãos e construir aquilo junto, né? Realmente vislumbra ali um sonho, né, e vamos juntos construir aquele sonho, cada um fazendo a sua parte, né? E as instituições do estado, elas trabalham, né, de uma forma muito integrada. Então, ali no final de 2023, a gente então teve essa articulação
essa articulação através da FUNCAP, das diversas instituições de ensino do Estado, né? Que aí, né, entre o Centec, entre o Instituto Federal do Ceará, o UFC, o US, Unilab, instituições do Sistema S, né, Senai, FIEC, as secretarias do governo. Então, você observa que realmente é uma grande articulação para, a partir do momento que a gente tem uma oportunidade de fazer, o que a gente precisa para que essas oportunidades cheguem para as pessoas. E, recebendo essa missão, essa articulação se desdobrou aí nesse projeto. Você está desde o início, né, Michael? Eu iniciei em 2024. Eu não acompanhei essas primeiras discussões em 2023, as primeiras construções, né, da ideia. Mas em 2024, né, que eu fui procurado, né, para poder coordenar esse projeto. Então, acho que esse é o primeiro destaque que a gente tem que dar a esse projeto. Essa grande articulação entre diversos, né, atores para trazer essa oportunidade para as pessoas. E, a partir disso, né, a gente iniciou um processo de construção de como seria esse projeto, dentro aí de um horizonte de aproximadamente 3 anos, para a gente capacitar o número máximo de pessoas, mas que fosse também uma capacitação capilarizada e democrática para todo o Estado. Que ela não ficasse centralizada em determinadas regiões macroeconômicas, né, e fosse realmente pulverizada em todo o Estado. E, a partir disso, a gente realizou estudos de quais eram as potencialidades, contando muito aí com o apoio da ADES, Secretaria de Desenvolvimento do Estado, Secretaria do Trabalho. Então, você observa aí, né, diversos atores articulando para essa construção, para a gente identificar as regiões que poderiam ser os polos, né, para essas capacitações e para receber uma infraestrutura que permitisse, né, depois que não só durante o projeto, mas que essa capacitação se perpetuasse, ficasse como legado do projeto, pudesse atender também de forma transversal as escolas profissionais, né, outras instituições de ensino do nosso estado. E aí a gente chegou num conjunto de 13 municípios que, né, foram aí os nossos alvos para receber laboratórios. E aí a gente tem como é que funciona o projeto, que é como você falou, né? O que é o legal da estratégia dele. Porque a gente trabalha com uma metodologia escalável. A gente começa com um grupo de especialistas que dominam essa área das energias renováveis, do hidrogênio, toda essa cadeia produtiva, né, da energia, especialistas aí de diversas universidades, e um grupo ali de torno de 30 professores, né, universitários, né, dos institutos. Eles capacitaram o que a gente chama de multiplicadores, que foi a primeira etapa do projeto, a primeira fase, né? Esse projeto ele tem 3 fases. Essa primeira fase foi a formação dos multiplicadores, onde a gente ofertou 1.050 vagas para formar em 3 polos, que era Fortaleza, Juazeiro e Sobral. A gente tem uma segunda fase, que é a fase de implantação desses 3 laboratórios, que a gente já tem 6 implantados. E a terceira fase, que é a qualificação profissional e inserção no mercado de trabalho, né, dos formados nos cursos do projeto. Então, observa que a gente sai de 30 ali grupo de professores, escala ali para 1.050 multiplicadores e leva isso aí para 11.550 profissionais, dentro de um horizonte de 3 anos. Então, assim, né, sempre que a gente iniciou esse projeto, que a gente conversa com pessoas de fora aqui do estado, nunca a gente ouviu falar de uma estratégia assim, articulada em torno de um segmento produtivo para, num curto espaço de tempo, formar tanta gente, né? E, ou seja, realmente aproveitando a oportunidade, porque a oportunidade ela tem um tempo, né, para acontecer. Se as pessoas não estiverem ali quando elas chegar, né, prontas, a gente perde aquela oportunidade, né? Então, a gente tinha um tempo para cumprir isso. E aí, essa metodologia que aí, né, o grande idealizador foi o professor Jorge Soares, né, que é o diretor de inovação, junto ao professor Raimundo Costa, né, que é o presidente da FUNCAP. Eles foram os grandes idealizadores em 2023 dessa metodologia. Eu, basicamente, entrei para fazer o negócio só sair do papel e rodar no mundo físico, né? Mas é muita coisa, né? É muita coisa. Mas a grande ideia veio ali deles, né? E, a partir disso, a gente iniciou, né, propriamente dito, o projeto lá em 2024. A gente, né, iniciou essa capacitação desses 1.050 multiplicadores. Tivemos aí quase 90% de êxito na formação. Então, a gente hoje já tem aí um banco de mais de 800 multiplicadores em todo o estado formado. Tem um incentivo com bolsas também, Isso. Todo esse projeto ele é financiado pelo governo do estado. É previsto ao longo de todo o projeto um investimento de quase 34 milhões em, né, capacitação, implantação de laboratórios. Então, as pessoas que se capacitam, elas recebem uma bolsa, né, através da FUNCAP para realizar essa formação.
A gente, então, capacitou esses multiplicadores também para conseguir fazer essa escala. Uma outra também estratégia que a gente utiliza é a questão do ensino híbrido, né? A gente une o ensino presencial com o ensino à distância, através das plataformas ativas, que aí o Centec tem a plataforma do Centec Academy, né? O Centec ele é o grande viabilizador dessa parte física, né? Porque é onde as coisas estão acontecendo lá dentro, né? Eu sou professor do IFCE, a gente entra com o recurso humano ali na coordenação, mas o espaço físico é o do Centec, onde essas coisas estão acontecendo. O espaço físico aí, a gente fala, né, a sala e o físico do Centec Academy que está lá no servidor rodando, né, o ambiente virtual de aprendizagem. Então, a gente fez essa formação dos multiplicadores em 2024, implantou 6 primeiros laboratórios, que foram em Fortaleza, Juazeiro, Sobral, Quixeramobim, Mauriti e São Gonçalo do Amarante. Então, a gente começou primeiro pela parte mais central do estado, com esses 6 primeiros laboratórios. Fortaleza, Juazeiro e Sobral, a gente, na primeira etapa de formação multiplicadores, a gente contou com um apoio imprescindível do Senai, para já viabilizar para a gente uma infraestrutura, enquanto a infraestrutura do governo do estado era implantada. Então, depois disso, a gente, né, em outubro, iniciou os ciclos de qualificação profissional, né, que são os cursos de qualificação técnica em energias renováveis. Esse curso também utiliza essa metodologia híbrida, né, de capacitação, e ele é dividido em ciclos, né? São ciclos aí de aproximadamente 4 meses, né? São 75 dias úteis ali da capacitação, é um curso de 300 horas, que a gente olha sempre para toda a cadeia produtiva. A gente pensa assim, né? Que os profissionais eles não vão atuar só com hidrogênio, só com energia solar, só com eólica, mas é uma cadeia produtiva, né? Então, a gente sai ali desde a parte, né? Primeiro, conscientizando sobre a importância da transição energética, né? Mas primeiro a gente entra no recurso primário, que é a energia elétrica, né? Eletricidade predial, ou seja, algo em mão na massa, né? Depois a gente vai passando por essas matrizes energéticas, solar, eólica e hidrogênio. Depois a gente entra num modo que a gente chama de supervisão, que integra essas 3 matrizes. E depois a gente chega no último modo, que é a imersão. Eu costumo dizer que é a metodologia foguete. Porque se você fizer a matriz assim, do curso, fica parecendo um foguete, sabe? Porque tem ali como se fosse o propulsor, que é a eletricidade de transição, os tanques de combustível, que é a energia eólica, solar, o hidrogênio, a cabinezinha de supervisão, né? Sistema de supervisão, e no final, né, o que está ali na frente, que é a imersão do mundo do trabalho, né? Então, esse é o desenho, né, do curso que a gente iniciou em 2024, que tem aí a previsão de ofertar turmas, né, a cada 4 meses até final de 2026, início de 2027. Maico, e esses profissionais que estarão em praticamente todas as regiões do Ceará, né? Porque pelo desenho do HTEC, a forma que ele foi planejado de uma forma... Porque quando a gente pensava em energia renovável, os projetos ficavam muito concentrados no complexo portuário do PECEM, na região metropolitana de Fortaleza, né? Esse projeto ele é pensado para todo o Ceará, né? Todo o Ceará. Ele pega pega uma planta muito diversificada. Na sua avaliação, qual a habilidade que esses profissionais, depois de passarem por esse processo, eles terão numa inserção, por exemplo, dessas empresas? Porque esse projeto ele vem alinhado com o que o governador vem fazendo, que é a atração de investimentos. Isso. Em diferentes... Quais são as habilidades que esses profissionais, né? Profissionais que estão nas mais diferentes áreas, né? Os perfis, né? Eu vejo muito, por exemplo, entre os alunos do projeto, professores da rede profissional. Sim, que deixa a gente do Instituto Centec muito feliz, né? Assim, das pessoas estão lá lecionando, mas também buscando outro espaço, também buscando outras formas de conhecimento e outra inserção, outros olhares. Isso aí é muito bom. Mas como é que você vê, quais são as habilidades que esse profissional... como é que as empresas, fazendo a pergunta de outra forma, o que é que elas vão contar a partir do momento que você tiver esse projeto finalizado? Legal. Assim,
Exatamente essa ideia, esse desenho do projeto, né, de ser difundido em todo o estado, ele tem então essa pegada de democratização mesmo do conhecimento, né? Popularização do conhecimento nesse contexto, né, das energias renováveis. Então, realmente, ele traz ali uma perspectiva de não concentrar essa capacitação, esses investimentos em uma única região, como a região metropolitana aqui, né, de Fortaleza ou do complexo industrial, mas em aproveitar todas as potencialidades do estado, né? Então, a gente tem regiões como o Cariri, que tem um grande potencial para energia solar, a gente tem a nossa Serra da Ibiapaba, que tem um grande potencial para energia eólica, no litoral leste e oeste, né? Então, ele observa todo esse potencial para o desenvolvimento, né? E para todos. E aí, dentro dessa perspectiva aí, né, de democratização que a gente observa, é o que você falou, na questão dos professores participando e tudo, a diferença de idades, de pessoas, de perfis de profissionais que estão aí fazendo essa capacitação. A gente tem desde pessoas que estão ali no ensino médio, né, porque o curso você pode fazer a partir dos 16 anos. Então, a gente tem desde pessoas ali, né, que estão cursando ensino médio, até professores, como você falou, das escolas profissionais, pessoas que têm mestrado, pessoas que têm doutorado, estão fazendo o curso. Por quê? Porque ele olha para toda a cadeia e desenvolve o que você falou, desenvolve competências e habilidades que esse mercado de trabalho precisa, né? E aqui, a gente, quando fala de mercado de trabalho, a gente também, né, sempre valoriza muito isso lá no projeto, não é somente a inserção na empresa, né? Como você falou, claro, é muito importante, mas também que esses profissionais eles tenham capacidade de identificar oportunidades de negócio, né? Essas pessoas precisam, né, principalmente a criatividade aí do povo cearense, pegar, a partir do momento que você dominou o conhecimento, eu sei o que é, sei como funciona, eu posso criar negócios em cima daquilo ali, né? Então, eles podem... tem projetos interessantes, inclusive, né? Agora estão tendo de você criar associações, né? Para energia solar de forma comunitária, para criar renda, né? Para determinadas, né, comunidades. Então, esses são alguns exemplos, né? de potenciais. Então, a gente trabalha, né, a competência técnica dentro desse perfil do curso que eu falei, mas também essas competências mais comportamentais, né, que aí vem na questão na sua assiduidade com os prazos, né, de saber trabalhar em equipe, ter muita a mente aberta, né, para diferentes tecnologias, diferentes ideias, conseguir ter capacidade de ter várias partezinhas ali, você conseguir juntar aquilo dali para chegar num resultado. Então, a gente trabalha ali nos nossos kits didáticos, tem como se fossem kits maker, né? Para ele poder juntar partes, né? Os nossos multiplicadores realizam ali práticas, às vezes eles fazem maquetes de projetos de energia solar, né? Para integrar vários processos. Então, trazendo justamente essa habilidade de conseguir lidar com um mundo que cada vez mais precisa da gente, que a gente tenha mais um conhecimento do todo, né? Não, às vezes, ficar às vezes restrito com algo míope e não entender o que está acontecendo ao nosso redor. Então, isso trabalha muito a questão do desenvolvimento da habilidade crítica, né? Da comunicação, que é o que a gente precisa para estar no mercado, seja empreendendo ou atuando nessas empresas, né? Que vão demandar esses profissionais. E falando, inclusive, de empresas, né? Que você destacou, dentro dessas entregas do projeto, a gente tem justamente esse encaminhamento do mercado de trabalho. Então, a gente hoje tem 2 estratégias, né, para inserção no mercado. A gente desenvolveu uma plataforma, que é chamada trabalhecomenergia.com.br. Essa plataforma, os alunos, assim que eles terminam, todos eles podem se cadastrar, os seus currículos, as suas competências, e ele também é aberto para todas as empresas né, do setor poderem se cadastrar e lá selecionar já os alunos formados no projeto. E a gente também está com uma entrega chamada residência profissional. Então, nesse momento, a gente já está com 8 empresas selecionadas que vão receber quase 40 alunos do primeiro ciclo para passarem, né, 3 meses dentro dessas empresas, botando na prática o que aprenderam no curso. Bacana. E Michael, assim, qual é a perspectiva de futuro para esse projeto? Assim, como é que ele... quando ele finaliza, existe uma previsão de uma nova etapa, porque a gente está falando de uma questão que não vai se esgotar, né? Então, assim, novas qualificações elas são atualizadas, novos públicos. Qual é a sua visão? Como é o seu olhar a partir das reuniões que você tem com o Estado, com as secretarias? Qual é a percepção do Estado sobre esse projeto, que é muito importante, né? Já que é o principal
é o grande financiador da iniciativa. Teremos um HTEC ainda pós esse primeiro momento. Entendi, né? Assim, o prazo de execução do projeto ele vai até o iniciozinho ali de 2027, final de 2026, né? São 7 ciclos que a gente vai executar de qualificação dentro dos laboratórios. Está previsto aí para entre agora esse ano e o próximo a gente implantar mais os outros 7, né? Laboratórios que são previstos aí para Fortim. Talvez eu esqueça de algum aqui. Fortim, Quixeré, Acaraú, Amontada, Cedro, São Benedito e... Eu disse que eu esqueci de um. E tem mais um também. Depois eu lembro aqui o sétimo. Você vai lembrar. Tem mais um sétimo. Não sei se é Quixeré, não sei se eu falei Quixeré. Falou, Quixeré. São 7 municípios que estão previstos aí para a gente implantar, para estar rodando essas qualificações aí, né, a cada 4 meses. A gente lança um edital, inclusive nesse momento a gente está com um edital aberto para 900 vagas, os 6 polos, vão até agora o dia 30 de junho, as inscrições, né, lá pelo site do Centec, né, tá centec.org.br/projeto HTEC, ou só botar lá no Google, projeto HTEC vai ser o primeiro. Já sai lá. Aí você pode realizar a inscrição. Então essa é a primeira perspectiva de execução atual. Mas, assim, né, o feedback que a gente tem recebido muito positivo, né? Todas as secretarias do governo, né, vendo algo realmente acontecendo num curto espaço de tempo, através dessa grande articulação da FUNCAP, das instituições de ensino, né, do nosso estado, muito próximo das empresas para coletar o feedback do que a gente está fazendo, mantendo esses currículos atualizados. E a gente tem recebido contatos de municípios, né, prefeituras, querendo... quando é que vai chegar o laboratório aqui no meu município, né? Quando é que a gente vai estar rodando esses cursos aqui, né? Então, existe muito interesse, né, de ampliar isso, né, para outros municípios, ampliar essa metodologia. E o legal é que o laboratório ele funciona meio como laboratório multiusuário. Então, a gente, no mesmo laboratório, a gente recebe alunos das EPs da região para realizar aulas, né? Então, não fica restrito. A parte do governo do estado, a infraestrutura é dele, né? Ele compartilha com outras instituições. Então, é legal porque você otimiza o recurso público, né? Não fica ali restrito àquele ambiente. Então, a gente está, assim, muito otimista, né? Que baseado nessa avaliação positiva do projeto, através das secretarias, né? Do governo, esse interesse que os municípios têm avaliado, que a gente possa dar continuidade a essa ação, né? Nos próximos anos também. Perfeito. Eu quero agradecer, Maicon, a sua exposição, sua empolgação com o projeto. É um projeto fascinante, né? Assim, e eu não tenho dúvida que, além dos resultados que a gente já está vendo, ele vai ter mais encaminhamentos, ele vai ter mais fases, né? Ele vai ter novas etapas, porque ele se propõe a uma coisa fundamental, que é levar essas oportunidades para o interior do estado, que é o que a gente precisa. Né? Um dos motores de desigualdade social no Ceará é essa diferença grande de renda, de oportunidade de renda que existe entre região metropolitana de Fortaleza e os demais municípios. Esse projeto ele se propõe a criar uma força de trabalho, criar novas oportunidades, criar uma outra interlocução com a iniciativa privada. Então, isso é fantástico. Parabéns pelo seu trabalho, Cleiton. E agradeço a sua presença aqui no nosso programa. Obrigado, né? E sempre precisar, estar aqui disponível, viu, para dialogar com qualquer assunto aí relacionado às energias renováveis, ao projeto, né? Eu acho que a gente tem muito o que contribuir e trazer mais, né, informação, né, para todo o povo cearense. Com certeza. Esse foi o nosso Cena Legislativa de hoje. Vejo vocês no nosso próximo programa.